Olá, tudo bom? Você acabou de chegar no seu destino, que é a aula sobre sub-regiões nordestinas. Só um disclaimerzinho, essa aula é a aula 1 de 2, certo? Então assiste essa, depois assiste a próxima e o conteúdo vai estar completinho para você. E a gente vai falar então da sub-região Nordeste. É importante lembrar que, quando a gente trabalha regiões brasileiras, a gente trabalhando com um país multidiverso. Então é um país que apresenta características culturais, sociais, econômicas, naturais, completamente diferentes entre si. E isso faz com que haja necessidade de você dividir em regiões. Algumas regiões têm características tão dissociadas dentro de si própria que é necessário que se faça também a subdivisão dessas regiões. É o caso da região Nordeste. Então vamos falar rapidinho do que é a região Nordeste, para depois entrar nas subdivisões nordestinas, ou sub-regiões nordestinas. E aí a gente começa então trabalhando com a ideia do que é essa região Nordeste, né? Então a região Nordeste, aquela região que fica, obviamente, na porção Nordeste, ou seja, Norte e Leste do Brasil, uma região bastante importante historicamente, atualmente é uma região que foi de fluxos de emigração, ou seja, de saída, uma zona repulsiva, até por questões climáticas que a gente vai ver agora. A ideia de dividir em sub-regiões nos ajuda, por exemplo, a desmistificar a ideia de que no Nordeste existe apenas o clima semiárido. E não é assim. Nós vamos ver agora aqui na primeira subdivisão que eu vou trazer, que nós temos, por exemplo, um clima tropical úmido, que é bem marcante, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dessas diferenciações. Ainda em relação à região Nordeste, primeira região a ser ocupada pelos portugueses, é a porta de entrada dos portugueses ali na região de Santa Cruz de Cabral, na região sul da Bahia. Depois eles vão se espalhando pelo território, inicialmente realizando atividade de extração no pau-brasil, nessa região, e posteriormente estabelecendo o ciclo da cana-de-açúcar, que até hoje deixa as marcas nessa área, e a gente vai ver daqui a pouquinho também. Uma região, então, que vai ter um desenvolvimento industrial na sua porção litorânea, também uma grande ocupação populacional na sua região litorânea. Conforme você vai indo para o interior, você vai tendo um escasseamento das atividades industriais e também um escasseamento da ocupação populacional. É uma região, então, como eu falei, muito marcante, tá? Uma região que vai apresentar um peso histórico muito grande. E aí a gente entra na primeira área, nessa primeira subdivisão nordestina, que é a região da Zona da Mata. O próprio nome já diz Zona da Mata, é uma área onde você vai ter a vegetação de Mata Atlântica, então o domínio de mar de morro é muito marcante ali. Relembrando aquele domínio que vai apresentar algumas morrarias, formações planáuticas, um relevo relativamente alto, se comparado com o restante do relevo brasileiro, e serrilhado. Nessa região você tem então a presença da Mata Atlântica, como eu falei, aquela mata litorânea, que é uma mata que vai apresentar uma densidade grande, folhas latifoliadas, perennifólias, folhas o ano todo, e com um clima tropical úmido. O que significa dizer que uma área tem um clima tropical úmido? Que as temperaturas elas são elevadas e que por causa da ação das massas de ar, por causa da ação da evapotranspiração, você vai ter um nível de umidade que se espalha ao longo do ano. Então lembra aquilo que eu falei, desmistificando a ideia de que no Nordeste você tem só semiárido, você tem só estações secas. Na região da Zona da Mata, que é a região litorânea nordestina, você tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, em decorrência da ação de massas de ar, em decorrência da evapotranspiração da própria Mata Atlântica. Presença de planícies sedimentares, é uma região litorânea, portanto você tem a deposição de sedimentos daqueles planaltos e serras que eu falei para vocês ali dos mares de morro, que foram depositando na parte mais baixa os sedimentos, formando essas planícies sedimentares. É a região mais populosa do Nordeste, e isso se explica por quê? Porque primeiro é a região de ocupação pioneira, então foi a primeira área a ser ocupada pelos portugueses, também porque é uma área de maior desenvolvimento econômico e de clima mais ameno, e isso facilita a ocupação. Então as atividades agrícolas foram lá, os ciclos econômicos iniciais foram lá, e isso fez com que a população se fixasse. Isso gerou um aumento substantivo da população em relação às outras subdivisões ou às outras sub-regiões nordestinas, fixando ali as maiores cidades, fixando ali as maiores populações, fixando ali as áreas de maior industrialização, como por exemplo o polo petroquímico de Camaçari. E falando então de Camaçari, a gente tem uma subdivisão da sub-região de Zona da Mata. A Zona da Mata ela pode se subdividir em 3 sub-regiões. Então nós temos o Nordeste, no Nordeste uma subdivisão chamada Zona da Mata e uma sub-região na Zona da Mata, na verdade 3 sub-regiões na Zona da Mata, chamadas de Zona da Mata Cacaueira, Zona da Mata Canavieira e Zona da Mata chamada de Recôncavo Baiano, certo? Vamos lá, por partes.
Zona da Mata Canavieira, a porção mais norte ali da Zona da Mata, é onde se desenvolveu o ciclo da cana-de-açúcar, tá? Então, aonde a cana-de-açúcar for mais marcante, é onde a cana-de-açúcar ainda é uma atividade muito importante. Mais ao sul, aquela região de Ilhéus, aquela região de Santa Cruz de Cabral, aquela região de Porto Seguro, você vai ter a chamada Zona da Mata Cacaueira, aonde houve o desenvolvimento da produção de cacau, aquele mesmo utilizado para fazer o chocolate. Então quem viaja para lá vai encontrar várias áreas ali cacaueiras, vai encontrar também a presença do fruto com mais facilidade. E a parte do Recôncavo Baiano, que é uma região de desenvolvimento industrial. Essa região, ela está fundamentada, sobretudo, na produção petroquímica, na formação do polo petroquímico, aqui a gente falou de Camaçari, mas existem outros, a partir da descoberta de petróleo nessa área e com o desenvolvimento então dessa indústria petroquímica, formando uma área industrial bastante robusta, bastante importante para a região e também bastante importante para o Brasil. Então essa é a Zona da Mata. E aí a gente entra no sertão. Estamos falando aqui das duas regiões mais conhecidas, depois a gente vai falar de duas regiões de transição na segunda aula. Então a segunda região que a gente vai trabalhar não é a segunda se você pensar do ponto de vista geográfico, então entre ela e a Zona da Mata você tem uma região chamada Agreste, mas é uma região de fundamental importância e é a que mais cai em prova, inclusive, tá? E aí quando a gente fala do sertão, a gente está falando de uma região de clima semiárido, volumes de chuva variando de 250 a 500 milímetros ao ano. Pode chover mais? Pode. Pode chover menos? Normalmente sim. Tá? Então, quando a gente fala de 250 a 500 milímetros, a gente está falando de padrão. Pode ser que 1 ano, 2 anos, 3 anos com estiagem, sem chuva nenhuma. Tá? Pode acontecer. Os rios dessa região são rios intermitentes, ou seja, eles desaparecem na estação seca, a maioria deles, com exceção de um, que é o Rio São Francisco, mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho, não agora, tá? Bom, seguindo, é uma região de relevo plano. Essa região, uma parte da questão da falta de umidade dessa região está relacionada com a presença da Serra da Borborema na região agreste. Então, entre a Zona da Mata e o sertão, você tem uma serra que impede a passagem das massas úmidas vindas do oceano. Além disso, a temperatura elevada, o solo também um pouco propício, vão fazer com que não haja o acúmulo suficiente de água na superfície, evapora logo, e aí você não tem formação de grandes massas úmidas, de grandes nuvens de chuva. E isso faz com que essa região seja mais seca. O solo é raso, solo pouco fértil, então uma região de solo quebradiço, de solo pedregoso, não é uma região muito propícia para atividade agrícola, também por causa da ausência de água. Então o solo, junto com a ausência de água, dificultam a atividade agrícola. A vegetação é uma vegetação adaptada, chamada de vegetação xerófila, é aquela vegetação adaptada à falta de umidade, que transforma, por exemplo, as folhas em agulhões para poder reter água, né, para facilitar a retenção de água. Durante o desenvolvimento histórico dessa região, a atividade econômica que se desenvolveu foi o gado de corte, mas não é o gado bovino. Por que não é o gado bovino? Porque o gado bovino, ele precisa de muita água, né? Do próprio pasto precisa de muita água. Então o que vai se desenvolver lá é, sobretudo, um gado caprino. Então você tem a tradição lá da carne de bode, você tem a tradição do leite de cabra, tá? E isso tudo associado ao fato de que esses animais conseguem se alimentar de cactáceas, por exemplo, então da própria palma, né, que é uma das cactáceas, que vai ser moída e dada como forragem animal para eles, e eles vão conseguir sobreviver disso, demandam menos água também, tá? Então a produção de caprinos ali vai ser bem interessante. Uma coisa ainda sobre a questão do clima, né? Qual é a estação chuvosa? Então a estação chuvosa é a estação de verão, que é quando as massas úmidas da Amazônia conseguem atravessar e chegar até a região do sertão. Professor, tudo bem, mas eu já ouvi, né, por exemplo, eu sou de São Paulo, e eu já ouvi dizer que, chegou o inverno, os nordestinos que moram em São Paulo falam, chegou o inverno, quando chove. Por que eles chamam, embora aconteça na estação de verão, por que eles chamam a estação chuvosa de inverno? Porque como não há muita variação de temperatura, a temperatura é sempre quente, a única variação climática observada é a chuva ou não. Então a estação chuvosa muitas vezes é chamada pelo sertanejo de inverno, embora aconteça no começo do ano na estação de verão, tá? Bom, seguindo aqui, e aí a gente entra no Rio São Francisco. O Rio São Francisco hoje é um elemento que tem permitido atividades econômicas diferentes nessa área. Por quê? Ele é o único rio perene do sertão, nasce lá em Minas Gerais e vai subindo, chamado também de Rio da Integração Nacional ou Velho Chico.
Velho Chico mostrando essa proximidade do sertanejo com o rio, que é um elemento muito marcante e importante na vida desse sertanejo, tá? Bom, esse rio, ele vai ser importante por quê? Porque ele é uma fonte de água permanente. Então existe um projeto desde o período do Império, tá? Então já lá Dom Pedro já idealizava a chamada Transposição de São Francisco, mas o projeto nunca saiu do papel. Durante o governo Lula, né, a Transposição de São Francisco ela vai começar, vai ser iniciada, a maior parte da obra, passando pelo governo Dilma, passando pelo governo Temer e finalizando ali os últimos percentuais de 5 a 8% durante o governo Bolsonaro. Então uma obra muito longa, não porque ela atrasou, mas muito longa porque ela era uma obra muito robusta, uma obra muito difícil de ser feita, certo? Hoje concluída, tá? Ou em processo já de finalização total. Essa obra então consiste em quê? Em canalizar as águas do São Francisco, rio perene, até rios intermitentes, ou seja, pega a água do São Francisco e canaliza até rios que desapareceriam na estação seca, permitindo que esses rios eles se mantenham. Uma obra cara e até por isso é uma obra muito contestada pelo custo e contestada também pela questão de que, primeiro, você canaliza a água em áreas urbanas e isso pode fazer com que a água não seja necessariamente uma água limpa. Outra coisa, quando você canaliza a água do rio, você faz com que o fluxo do rio na jusante, ou seja, na parte mais próxima da foz, diminua. Então há uma preocupação ambiental em relação a isso. Mas há também os benefícios que foram trazidos a partir da canalização do Rio São Francisco, que foi a permissão da agricultura irrigada, que passa então a poder ser feita, já que agora eu tenho água para fazer a irrigação. Então, algodão, fruticultura, elementos que precisam de muita água. Dito isso, ainda em relação ao Rio São Francisco, a gente fala um pouquinho da questão da seca como sendo uma questão histórica, cultural, mas também socioeconômica, no sentido de que muita gente se privilegia da seca nessa região. É a chamada indústria da seca. Então, a ideia de você conseguir levar água para mais pessoas quebra um pouco essa lógica da indústria da seca, que é o cara que detém, né, os chamados coronéis, detém o poder político, mas detém também o poder econômico, e ele vai atrelar a sua capacidade de trazer obras públicas de construção de açude, por exemplo, de cisternas, ao seu poder político. Ou seja, você só usa o açude que está nas minhas terras se você votar naquele que eu indiquei. Beleza? Então, a indústria da seca, ela está relacionada exatamente a esse poder que alguns grupos políticos e econômicos ganham a partir da exploração da seca como ferramenta para o domínio político das pessoas que vivem nessa área, tá bom? Não esquece que tem uma segunda aula onde a gente vai falar de Agreste e vai falar também de Mata dos Cocais ou Meio Norte, que é o outro nome que ela pode aparecer, mas eu conto um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Beijo, até daqui a pouco.